Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Rised by Wolves e Nerd Falcão e o Soldado Invernal, começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando Raiz e Nutella de hoje, Raised by Wolves foi a primeira obra audiovisual que a atriz Erin Kellyman fez em sua carreira. No caso, foi um seriado, tá? Entre 2015 e 2016. E Falcão e Soldado Invernal é a mais recente, na qual ela interpreta a personagem Carly Mongentou, que é uma das apátridas. E o assunto de hoje, é claro, é a nossa análise do segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Eu. Vamos lá, Nariz, vamos analisar esta bagaça. Continuo gostando muito da série. Esse episódio em particular trouxe muitas discussões raciais de todas as formas possíveis. Sim. Foi muito centrado no preconceito, né, por ser negro. E tem um personagem em particular que representa muito isso, que eu vou falar depois. Que nós já demos um gostinho dele na semana passada. E finalmente nós pudemos ver, né, a química entre o Falcão e o Soldado Invernal, né, entre os atores Sebastian Stan e Anthony Mackie. E é muito legal a química dos dois. Seja na ação, seja nos diálogos, os dois mandam muito bem. Começou a ter o ar de buddy cop comedy, né? De comédia de dois amigos que não se dão, de policial, sabe? Sim. Começou a mostrar neste segundo episódio e deu uma aprofundada um pouco mais nos apátridas também. Inclusive, meio que o episódio começa com os dois juntos. Aliás, o episódio começa com o Capitão América novo, né? Que é o John Walker. E eu gostei que realmente ele foi humanizado. Aliás, até o momento, ele não é um vilão. Ele é um cara que quer fazer o bem. Sim, ele quer fazer o bem e ele meio que... O que a gente já percebeu é que ele dá uma forçadinha na barra pra conseguir o que ele quer. Não, sim, mas é aquilo. Uma coisa que eles deixaram claro é que o John Walker, ele era, tipo, o melhor militar que eles possuíam no exército. Um dos melhores, né? E o John Walker, ele quer fazer a diferença. Ele não se transformou, ele não virou o Capitão América. Primeiro, não foi porque ele não pediu por isso, né? Foi o governo que ofereceu. Segundo, agora que ele assumiu este manto, ele quer tentar dar o melhor dele. Eu acho legal essa tentativa de humanizar o vilão. Tem um rancinho dele ainda? Tenho. Mas eu acho que eu teria um rancinho de qualquer um que assumisse a identidade do Capitão América, que não seja o Sam, né? Porque o Sam foi o Steve Rogers que escolheu. Sim, não foi o John Walker. E outra, você tem o mesmo rancinho que o próprio Sam e o Bucky tem do cara. Exatamente. Eu achei muito legal a cena de apresentação dele. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma bandinha tocando uma música, né? É a mesma música de apresentação do Steve Rogers no Capitão América, o Primeiro Vingador. Nossa, eu não reparei que era a mesma música. É a mesma música, porque ele, no Capitão América, o Primeiro Vingador, o Steve Rogers, ele faz um tour pelos Estados Unidos pra divulgar a marca Capitão América. Porque ele quer que os americanos se alistem, né? Ele tá lá pra incentivar os americanos a se alistarem. E tanto que o próprio Steve Rogers fica puto porque ele não está no front. Ele quer lutar, ele quer participar da guerra. Ele não quer ser como ele mesmo diz, um macaco dançarino. Só que ele é obrigado a fazer esse tour vestido com um uniforme toscão de Capitão América. E tem a música Star Spangled Man, que por sinal Star Spangled Man é o nome do episódio. Que é o mesmo nome da música de apresentação do Capitão América no Primeiro Vingador. E tem uma música muito legal. É uma música original composta pro filme, que é a mesma. E eles tocam exatamente a mesma música, porque eles estão fazendo exatamente a mesma coisa com John Walker. Legal. Que é uma apresentação espalhafatosa para apresentar o novo Capitão América para o mundo. Só que eles não cantam a música, é só a bandinha, né, fazendo o som. Sim. Eu acho muito legal, achei muito legal essa referência. Foi, tipo, ele é um reflexo do que aconteceu com o Steve Rogers. Só que enquanto o Steve Rogers, ele tava se sentindo constrangido, o John Walker, ele abraçou o show.
Não que ele não tenha, ele tava nervoso, não mostrou ele no vestiário todo nervoso pra entrar, pra se apresentar, que ele achou, ele tinha dúvidas se seria aceito ou não, mas ele abraçou o show, ao contrário do Steve Rogers. Mas, ao contrário do Steve Rogers, que demorou um tempão pra entrar em ação, esse Capitão América já entrou em ação logo de cara. Foi bem rápido mesmo. Eu senti essa viradinha de chave, vamos dizer assim, emergencial, sendo que não tinha uma emergência assim tão alarmante a princípio, né? Não parecia que o governo estava envolvido na mesma trama que o Falcão estava. Isso que ficou meio assim estranho, sabe? Do nada. Não, mas o John Walker disse que eles estavam rastreando o Asa Vermelha. Sim. Por isso que eu achei engraçado isso. Que parecia o seguinte: não, ó, o governo tava rastreando você, porque você tá fazendo algumas coisas que o governo não tava sabendo, não tava apoiando. Então eles mandaram eu aqui meio que tipo assim: você não vai fazer sem eu estar presente, que eu sou a parte do governo. Pra ficar de olho. E tem um momento de discussão entre os três, em que o Bucky e o Sam até fala: olha, a gente vai resolver a parada, porque a gente não tá amarrado ao governo. A gente não precisa receber ordens do governo pra fazer o certo. Você precisa. O que já é até uma cutucada no Guerra Civil, né? Que aconteceu no terceiro filme do Capitão América. Porque pros Vingadores atuarem, eles iam precisar de permissão do governo. Entendeu? Eu achei como eu disse, uma alfinetadinha pra mostrar que o Capitão América estava certo, né? O Steve Rogers estava certo em Guerra Civil. Sim. E continuando, mas assim, por mais que o John Walker, ele teve momentos babacas, especialmente no final, né? Mais ou menos no final do episódio, um pouco antes, em que ele pede tanto pro Bucky como pro Sam ficar longe dele, ó, stay out of me, stay out of here, né, tipo, saia da minha área, que agora eu sou o Capitão América e eu tô fazendo as coisas aqui. Ele teve esse momento babaca, mas ao mesmo tempo eu não o enxergo, pelo menos não ainda, como um vilão. Por enquanto ele é só um cara que, tipo, ele tá querendo fazer o bem, tentou se aliar aos antigos parceiros do Capitão América original, viu que os caras não tão muito afim de ajudar ele e falou assim: quer saber, ó, sai do meu caminho, porque então eu vou resolver isso aqui do meu jeito e acabou. Eu não quero ver vocês me atrapalhando. Exatamente. E, aliás, quando ele chamou os dois de ajudantes do Capitão América, eles ficaram putaços com isso. Sim, foi uma boa alfinetada da parte dele, vamos dizer assim. Exato. Aí eu quero ter os ajudantes do Capitão América aqui do meu lado. Aí eles olharam com aquela cara: você não devia ter falado isso. E eu achei interessante. E ele tem um próprio Bucky, né, que existe nos quadrinhos. Vale dizer que quando o John Walker viu o Capitão América nos quadrinhos, é exatamente esse personagem que é o Estrela Negra, que é o ajudante, olha, que é o parceiro dele como o Capitão América, que é o Bucky dele. É o sidekick dele. Que é o sidekick dele. Eles também, ou seja, esse Capitão América também tem o seu, abre aspas, Bucky. Só que nos quadrinhos, eu tava vendo, eles usaram o nome Bucky pro personagem. Ele, tipo, o Estrela Negra ganhou esse nome de Bucky. Só que eu não sei a razão, eu não sei o porquê. Bucky, para homens negros e mulheres negras, é racista. Eu não sei o porquê. Especialmente sem o Y, Buck, sem o Y, sabe? Aí acabou sendo algo considerado algo racista na época, chamar o parceiro do Capitão América, John Walker, de Bucky. Então, por isso que eu acho que na série eles nem sequer pensaram nisso. Entendi. Ele é o Battlestar, né? Que, por sinal, olha só, a tradução brasileira do nome não condiz com o nome original dele, que em inglês é Battlestar, que seria algo como Estrela de Batalha, e foi traduzido como Estrela Negra. Eu digo isso porque tem até uma crítica mais pra frente ao episódio ao fato de alguns personagens negros terem sempre o Black na frente. Ah, sim, eu achei sensacional o jeito que foi feita essa crítica. Não, foi muito legal. Agora vamos para outro. Vamos só concluir isso daqui, né? Eles estavam atrás dos apátridas. Eles encontram justamente a personagem que foi o Raiz Nutella de hoje. Eles pensam que ela é uma refém, mas na verdade ela é um membro do Apátrida. Ela recebe inclusive uma mensagem de texto dizendo que ela vai morrer por causa do que ela roubou. Não sabemos o que foi que eles roubaram, que os Apátridas roubaram, e muito menos sabemos de quem pertence essa mensagem de texto. Mas eu acho que a vacina que eles roubaram é o soro do super soldado modificado, que é o que deixa eles fortes. E talvez a mensagem seja do
daquele personagem que eu disse, que eu esqueci o nome, que ele é o cara que deu poderes aos apátridas. Que nos quadrinhos ele deu vários diferentes poderes a diferentes personagens. Inclusive ao John Walker nos quadrinhos, porque nos quadrinhos a ordem é um pouco diferente. O John Walker, ele vira um personagem chamado Super Patriota, que ele é um vilão. Ele é um vilão que ele não acredita que o Capitão... Nos quadrinhos, tá, gente? Não na série. Nos quadrinhos, o John Walker, ele se torna um super patriota porque ele ingere esse soro. Ele não acredita que o Capitão América representa o país, porque a visão dele de patriotismo é diferente, por assim dizer. Aí, quando o Capitão América se decepciona com o governo americano, ele deixa de ser o Capitão América, né? O Steve Rogers deixa de ser o Capitão América. E aí, o governo americano chama o super patriota pra ser o novo Capitão América. Sim. É isso que acontece nos quadrinhos. Só que esse soro modificado, esse soro diferente, que não é o mesmo soro que o Steve Rogers ingeriu, o soro do Steve Rogers é único. É o único que funciona. Esse soro enlouquece o John Walker nos quadrinhos. E enlouquece todos os outros que usam também. E o que eu acho, minha teoria de algumas pessoas, que talvez o John Walker, na série, que é um cara legal, até o momento ele é um cara legal, talvez ele se sinta impotente ao se comparar com o Steve Rogers. Porque ele é um cara normal. Ele é um bom soldado, mas ele não é um super soldado. E talvez ele, ao ver que ele tem a oportunidade de se tornar um super soldado, ele agarre. Sim. Então, é o que eu acho que pode acontecer na série. Até porque ele vai precisar de um superpoder pra conseguir derrotar os apátridas, que todos eles estão com superpoderes também, né? Exato. E talvez, ao ingerir essa nova versão do soro, aí sim ele enlouqueça e vire o vilão, vire o agente americano. Sim. É a minha teoria, né? Mas enfim, esse é o arco dos apátridas na série. A gente tem que, nesse episódio especificamente, temos que descobrir de quem pertence a mensagem que a menina recebeu. E agora vamos falar especificamente do arco do Sam, que foi muito mais focado no Sam. Nariz, me ajuda a recordar, a cena da psicóloga é antes ou depois que eles vão pra aquele bairro? Eles se encontraram, foram lá viajar, lutaram contra os apátridas, daí... É logo depois. Tem aquele negócio de, pô, tá todo mundo super soldado, não sei o que, tal, e o Buck sempre criticando, né, o Sam, por conta dele ter dado o escudo, dele falar, você precisa conhecer uma pessoa. Então a psicóloga vem depois de tudo isso. E depois dessa cena de ação dos apátridas, eles vão para um bairro, porque o Buck diz ao Falcão, né, ao Sam, que ele conhece alguém que talvez possa ajudar nessa questão de existir um soro do super soldado por aí, né? Uma versão do soro do super soldado por aí. E é um bairro, essencialmente, de pessoas pobres, que tem muitas pessoas negras ali. Tem algumas pessoas brancas também, mas eu acho que a sua grande maioria são pessoas negras. E tem um diálogo muito bom entre o Sam e um garoto, que o garoto reconhece o Sam. Ele fala, olha, é o Falcão Negro, né, o que nós citamos aqui. Ele fala, não, eu não sou o Falcão Negro, eu sou o Falcão. Eu sou negro, mas eu sou apenas o Falcão. Não, mas meu avô disse que você era o Black Falcon, né, o Falcão Negro. Não, eu sou apenas o Falcão, você é um garoto negro. Se faz de você o garoto negro? Não, você é só um garoto, você é só uma criança. Sim. Você não é a criança negra, você é uma criança, ponto. Eu achei muito legal esse diálogo, é uma discussão social indiretamente com humor. Sim. Eu acho legal que ele afirmou, não sou o Black Falcon, sou o Falcon, sou o Falcão. Achei muito legal isso. E é aí que vem o tapa na cara, o que eu já tava esperando, fiquei muito feliz. Quem o Buck havia encontrado no passado foi ninguém menos do que o Isaiah Bradley. Que nos quadrinhos, e eu fui pesquisar mais sobre o Isaiah Bradley, foi o primeiro Capitão América. Olha, antes do Steve, porque o Steve já recebeu o soro do super soldado que deu certo. E só deu certo por conta do Isaiah. Exatamente. Como eu já havia citado, nos quadrinhos, essa história não chegou no Brasil. Infelizmente, só saiu nos Estados Unidos. Ela é uma história de 2003, no qual descobriu-se que antes do governo americano usar o soro do super soldado em Steve Rogers, que é o homem branco de olho azul e loiro, eles haviam testado o soro do super soldado em 300 soldados negros contra a vontade deles.
Eles tiveram que falar pra família deles que eles estavam mortos, que eles estavam perdidos em combate, pra testar esse soro nesses soldados. E cerca desses 300, 295 morreram. Eita. E só 5 sobreviveram. Mas 4 desses 5 tiveram sequelas. E apenas em um deu certo, que foi o Isaiah Bradley. Sim. E o Isaiah Bradley, ele passou a fazer missões sendo um super soldado para os Estados Unidos, missões clandestinas, porque os Estados Unidos não podiam admitir o que eles fizeram. Então ele tinha que agir por debaixo dos panos. Até que em uma dessas missões, ele, cansado do maltratamento, cansado de como assim eu passei por tudo isso e não vou ter nem o direito de ser o Capitão América, porque ele sabia do projeto do Capitão América, do que eles iam fazer. Ele já tinha o uniforme que o Steve iria usar. Ele rouba o uniforme do Steve Rogers antes de sequer existir um Steve Rogers e vai partir em uma missão sendo o Capitão América, vestido de Capitão América, porque ele diz que ele merece usar esse uniforme mais do que ninguém. Ele consegue salvar quem ele tem que salvar, mas quando ele volta, o governo fica tão puto dele ter sido desobediente que o joga na cadeia por 30 anos. Puta que pariu, que filha da puta. Que é muita injustiça, né, cara? Exato. E enquanto ele estava na cadeia, ele sofreu testes. Ele tiravam sangue dele, faziam testes com outros tipos de vírus para testar a resistência do Isaiah Bradley. Nesse meio tempo, o soro foi usado no Steve Rogers, ele tornou-se o Capitão América, foi aclamado pelo mundo inteiro, especialmente pelos Estados Unidos, virou um vingador, a vida dele mudou. E essa história do Isaiah Bradley, os Estados Unidos havia posto para debaixo dos panos. E na HQ em questão, o Steve Rogers descobriu que existiu um super soldado antes dele. E ele foi atrás de caçar a história do Isaiah Bradley, e quando ele descobriu a verdade, ele ficou estarrecido. E o Steve Rogers leva o Isaiah Bradley a público para apresentá-lo como o primeiro Capitão América. Cara, o Steve Rogers realmente é outro nível, né? Não tem como. O cara é o perfeitinho. Ele é o Superman da Marvel, né? Não tem como. É o perfeitinho. Exato. Que quer fazer tudo certo, não sei o quê. E parabéns, que bom. Que bom que nas histórias em quadrinho mostra isso, né? Como o que é o certo, o que todo mundo enxerga como certo, que é o que deveria ter sido feito. Seria muito legal se tivesse algo semelhante na série também. Só que daí a única coisa que eu acho que teria que ser adaptado, né? Porque o Steve Rogers, até onde sabemos, né, no episódio, o Bucky falou que ele não sabia de nada, né? Sim. O Steve Rogers no MCU não sabe de nada, e nesse momento ele não é o idoso, o Steve Rogers. Ele não vai aparecer. Mas o que daria pra fazer... Por exemplo, o Steve Rogers, ele usa um pré-uniforme do Capitão América, que é justamente o uniforme que eu disse que o governo americano usou pra ele ser lá o divulgar, incentivar a galera a se alistar e etc. Ou seja, ele já tinha um design pronto do Capitão América quando o Steve Rogers apareceu. Então dá pra usar boa parte dessa história, se eles quiserem, mostrando que o Isaiah Bradley pode ter sim usado o uniforme do Capitão América. Legal. Toda essa trama dá pra usar, menos a parte, é claro, do Steve Rogers, né, exibindo o Isaiah Bradley para o mundo. E o interessante que eles adaptaram um pouco mais é que, pelo que eu pude compreender, o Bucky, ainda quando ele já era soldado invernal, né, ele teve a missão de matar o Isaiah Bradley. Sim. Ele até diz que deu um pau no soldado invernal e arrancou o braço dele biônico pela metade. E o soldado invernal teve que voltar, ele não conseguiu cumprir a missão. E isso aconteceu em 1951. Sim. E o Steve Rogers sumiu em 1945. Então quer dizer que já mostrava que o Isaiah Bradley, ele demorou pra se rebelar, né? Mas ele já poderia existir de fato. Eles poderiam dizer que o Isaiah Bradley foi algo que veio depois do Steve, ou que realmente foi um teste. Eu acho que se eles assumirem essa história, se eles adaptarem essa história mostrando a HQ dos 300 soldados negros, né, a trama dos 300 soldados negros sofrendo essa injustiça, esses testes, vai ser muito foda. Tem tudo a ver com a discussão da série. Sim, eu acho também que se eles separarem um episódio inteiro, já que é uma série, né, separa um episódio inteiro pra mostrar todo esse background. Exato, vai ser muito pesado. E vale constar, Nariz, que o neto do Isaiah Bradley, que eu não me recordo o nome dele,
Ele é um super-herói chamado Patriota nos quadrinhos, que é o líder dos Jovens Vingadores. Oh, meu Deus! Olha, essa é uma reviravolta que eu não sabia. E o Neto apareceu. Sim. O Neto apareceu. Ele que recebeu o Bucky. Aham. Ele, nos quadrinhos, ele fica entre a vida e a morte, precisa de uma transfusão de sangue. O Isaiah Bradley faz essa transfusão e ele fica com o soro do super soldado dentro dele após essa transfusão de sangue. Caraca. E ele se torna o super-herói Patriota, que é, repito, o neto do Isaiah Bradley. E ele já apareceu. Olha aí, mais um membro dos Jovens Vingadores aparecendo. Yeah, baby! Essa Marvel safadinha. Ah, não, só falta... Nariz, só falta 2. Que é o Rapaz de Ferro, que tem ligação com o Kang, o Conquistador, que vai aparecer. E falta o Hulkling, que é um híbrido de Skrull com Kree, que nos quadrinhos é um namorado do Wicano. Sim, sim. E já temos 2 obras envolvendo Skrulls pela frente, que é Invasão Secreta e Capitão Marvel 2. Sim, sim. Cara, tem muito pra ser mostrado, mas será que o Rapaz de Ferro vai surgir mesmo tendo a Coração de Ferro pra aparecer por aí? Será que eles não vão adaptar? Eu espero que não. Eu acho que ia ser galhofa demais. Beleza que o Kang já vai aparecer. Então, assim, daí é pra introduzir um Rapaz de Ferro, porque o Kang já tá confirmado. E o Rapaz de Ferro é tipo Kang no passado, sabe? Sim. Antes de virar o Kang o Conquistador. Daria. Mas eu acho que seria interessante substituir o Rapaz de Ferro pela Coração de Ferro e acrescentar a Miss Marvel. Coloca a Miss Marvel aí no meio. Não, também. sim. Originalmente ela não é uma jovem vingadora, mas não há mais, não vai arrancar pedaço de ninguém. Pelo contrário, eu Entendeu? acho que é necessário colocar ela, porque eu tô com muita Exato. expectativa em cima da série dela, dessa personagem. Eu acho que vai ser um gás muito bom, muito bem-vindo pra Marvel. Exatamente. E a Miss Marvel só não fez parte dos Jovens Vingadores, porque quando os Jovens Vingadores foram formados em 2005, a personagem nem existia. É. Se existisse, certeza que ela faria parte. Sim. O que eles podem fazer é que existe uma equipe de heróis adolescentes atualmente chamado Campeões. Que tem a Miss Marvel, tem o Miles Morales e tem toda essa galera dos Jovens Vingadores tá nessa equipe chamada Campeões. Se eles não quiserem usar o nome Vingadores, quiserem diferenciar a equipe de Vingador, pra não ficar tudo igual, né? Tudo Vingador, eles podem usar o nome de Campeão, os Campeões, pra esse supergrupo. Legal. Mas eu acho que seria burrice, né? Porque o nome forte é Vingadores, né? Mas enfim. Continuando, pouco depois que o Falcão descobre toda essa trama do Isaiah Bradley, ele fica puto, porque ele fica primeiro chocado em descobrir que existia um super soldado negro no passado e que ninguém sabia dessa história. E o Bucky diz que não cabia a ele dizer isso, né? Por isso que ele não contou pro Steve, por isso que ele não contou pra ninguém, que se alguém quisesse contar sobre isso, tinha que ser o Isaiah Bradley. E por isso que ele não contou. Que ele só contou agora porque ele precisava dessa informação do soro do super soldado. Informação essa que ele não recebeu. Mas eu acho legal porque esse episódio fala muito sobre o porquê o Falcão não aceitou o escudo. E já vamos chegar lá. Mais pra frente eles estão indo embora e aparece a polícia, né? O Bucky e o Sam estão discutindo entre si e a polícia aborda os dois e ao invés de sei lá, já apartar a briga, né? Porque beleza, até esse momento eu entendi. Dois caras brigando, a polícia chega pra apartar a briga. Só que não, eles perguntam pro Bucky: este homem está lhe incomodando? Ai, não! Toma. E aponta pro Sam. Toma mais uma aí, mostrando o plot desse episódio, que era a conversa sobre racismo. Exatamente. E o Bucky diz que não, ele não está me incomodando. Você tem certeza que ele não está te incomodando? A gente pode fazer algo a respeito. Ele só para de acusar o Sam injustamente quando ele descobre que ele é o Sam Wilson, o Falcão dos Vingadores. Um outro policial reconhece e avisa ele assim, é o Sam, o Vingador ali, ó. Exatamente. Mas foi muito foda, Eu achei de verdade a forma como eles discutiram o racismo muito interessante nesse episódio. E usar o Isaiah Bradley foi incrível, como eu disse. Aliás, vale uma curiosidade dos quadrinhos. Essa HQ foi escrita como uma história alternativa, não era pra ser canônica,
Mas o Joe Quesada, que era o editor-chefe da Marvel na época, gostou tanto que falou, essa história precisa ser canônica. E virou canônica. Da hora. Tanto que no casamento da Tempestade com T'Challa nos quadrinhos, eles reverenciam o Isaiah Bradley. Nossa, que do caraca. Entendeu? É muito legal, é muito foda. Enfim, agora continuando o episódio, quem acaba sendo preso é o Buck, porque eles descobrem que tem um mandato de prisão pro Buck, porque ele faltou às audiências com a psicóloga. Sim. Ele é solto eventualmente, né? Só que ele precisa participar de uma sessão com a psicóloga. E é nesse momento que a gente descobre que a psicóloga, ela esteve na mesma unidade do John Walker. Os dois atuaram juntos, Sim. de alguma forma, no exército. Aí tem um momento do Buck e do Sam juntos com a psicóloga, porque a psicóloga também chama o Sam. E ela tá tentando resolver esse problema dos dois, porque os dois vivem brigando. E é um constrangedor engraçado, porque ela pede pros dois se aproximarem cada vez mais, a ponto deles ficarem coxa contra coxa. Cara, ali. eu ri tanto nessa cena, porque assim, além de ser esse constrangimento, tem uma hora que ela faz uma análise, ela falou assim, o que eu vou fazer aqui é um teste que a gente faz normalmente em terapia de casal, não sei o que. Putz, cara, eu mijei de rir quando eu ouvi isso, é a cara dos dois, sabe? Tipo, pô, você tá de sacanagem com a gente, né? Exatamente, não, foi maravilhoso esse momento. Essa cena foi principalmente engraçada, mas trouxe uma informação interessante do porquê que o Buck ficou tão puto que o Sam não aceitou o escudo e o porquê que o Sam não aceitou o escudo. Uhum. O Sam basicamente diz que eles jamais entenderiam a razão. Mas quando ele diz eles, não é os dois, são tipo, as pessoas brancas jamais entenderiam o porquê que eu, um homem negro, recusei o maior símbolo dos Estados Unidos neste universo. Uhum. Eu acho que ele já previu o que poderia acontecer com ele. Sim. Em termos de preconceito, em termos de não aceitação, das pessoas reclamando, que vale dizer que aconteceu nos quadrinhos. Eu li as primeiras edições do Sam como Capitão América, e a primeira HQ mostra o público tendo uma discussão entre o público que aceita ele e o público que não aceita ele. Sabe, e quando o John Walker apareceu na série como Capitão América, uma hashtag chamada Not My Cap apareceu no Twitter. Que ele não é meu capitão. Uhum. E nos quadrinhos do Capitão América Sam, eles usaram essa hashtag no Twitter dentro da HQ, Not My Cap, para o Sam. Olha aí. Entendeu? Uhum. De metade da população americana renegando o Sam. Sim. Como Capitão América. E eles até usaram, tipo... Sabe quando a pessoa diz, eu não sou racista, mas... E os argumentos eram sempre esse na HQ. Eu não sou racista, mas... Começou falando o certo, daí vem o mas, já destrói todo o conceito. Exato. Então, eu acho legal, assim, tipo... Ele sabendo que iria passar por uma não aceitação. Do tipo, não cabe você a dizer o porquê eu tenho que aceitar. Só basta você aceitar a minha decisão. Bom, Sim. Só que a gente viu o lado do Buck. Sim. Porque o Buck disse que o seguinte, que o Steve sempre disse que acreditou em mim. Que eu sou uma boa pessoa, que eu não fiz por mal, que eu não fiz por querer, que eu tenho chance de melhorar. E ele acreditou em você, Sam. Então você renegar o escudo do Steve faz eu questionar se ele estava certo sobre mim. Porque teoricamente o Sam meio que disse entre linhas que o capitão errou em escolher ele, e daí por isso, se o capitão errou com o Sam, ele pode ter errado com o Buck. Exatamente. Enfim, foi um episódio muito bom, foi um episódio sucinto, terminou, vale constar que termina com os dois indo ao encontro do Barão Zemo, né, do Zemo, porque eles precisam de informações sobre a Hydra, e o Zemo é a única pessoa que eles conhecem que sabe tudo sobre a Hydra, o que já indica que finalmente o vilão vai aparecer no terceiro episódio. E eu tava vendo uma live, eles estão achando que talvez a função do Zemo seja igual a do Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes. Que é quando a Clarice visita, ele vai ficar preso durante a série inteira, com os dois indo visitar ele pra pegar informação. Aos poucos. Até que ele consegue fugir. Eu não sei se vai ser isso, mas seria interessante ter esse relacionamento. Do tipo, eles são obrigados a conversar com o Zemo até que o Zemo acaba fugindo. Tipo, eles não vão soltar o Zemo. Eu acho que seria, não sei se seria legal, mas a relação de herói com vilão é essa, eles indo visitá-lo pra pegar informações.
Episódio muito bom, gostei de verdade. Eu espero que eles continuem abordando esses temas nos futuros episódios de forma sutil e ao mesmo tempo de forma que esfrega na cara de quem tá assistindo o que é certo e o que é errado, afinal de contas. E estou muito curioso para ver a presença do Barão Zemo. Muito bom. Bom, depois de toda essa análise do segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal, a gente traz as manchetes do dia. O filme do Adão Negro ganhou data oficial para estrear nos cinemas. O filme estrelado por Dwayne The Rock Johnson estreará no dia 29 de julho de 2022. A Toho Studios de Tóquio anunciou que a Netflix contratou 2 de suas instalações de palco, além de outros centros de produção em um acordo de vários anos. O mais importante é que a produção do live action de Yu Yu Hakusho será a primeira a utilizar as instalações já em abril. Godzilla vs Kong se torna a maior abertura na era pós-pandemia e esmaga o recorde de Tenet. No período da pandemia, ele já arrecadou nada menos do que 121,8 milhões de dólares. 70 milhões de dólares vieram apenas da China. San Diego Comic Con de 2021 terá algumas mudanças. Ao contrário de 2020, ela será presencial, só que desta vez sendo uma convenção menor que vai acontecer no final do ano. A convenção presencial deste ano vai acontecer durante o feriado de Ação de Graças em San Diego, de 26 a 28 de novembro. James Gunn confirma que a voz de Starro não pertence a Taika Waititi, relembrando que Starro é o principal vilão do filme O Esquadrão Suicida, que foi apresentado no trailer que saiu semana passada. Mas Taika Waititi será um personagem no filme do James Gunn, só não sabemos qual. Fã da Marvel entra para o Guinness após assistir Vingadores Ultimato 191 vezes no cinema. A hashtag Restore the Snyderverse, que em português significa Restaure o Universo de Snyder, é o maior trending topic da história dos cinemas no Twitter. Novo filme da franquia Transformers está em desenvolvimento. A Paramount contratou Marco Ramírez para escrever o roteiro. Ele foi showrunner da série Defensores da Marvel e Netflix. E depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado mais uma vez a você que sempre ouve a gente, tanto pela Aurelo, quanto pelo Spotify, quanto pelo YouTube, quanto pelo seu agregador de podcast preferido ou até mesmo no site do Nerdingo. Eu agradeço muito o seu download. Quero reforçar, siga a gente no @Nerd Raiz Nerd Nutella do Instagram. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem vários destaques super legais aí de interatividade, então não deixe de seguir. @Nerd Raiz Nerd Nutella no Instagram. Divulgue também pros seus amigos, parentes e todo mundo que gosta desse assunto mais nerd, né? Ficar inteirado de tudo que tá acontecendo aí no universo dos filmes, séries, desenhos, histórias em quadrinhos, livros. Então, divulgue Nerd Raiz Nerd Nutella, assim você ajuda muito a gente a continuar com esse projeto. E claro, se você quiser trazer o seu comentário, dúvidas ou sugestões, é só mandar no @Nerd Raiz Nerd Nutella no Instagram ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MLegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Obrigado mais uma vez e lembre-se, quando você menos esperar no seu feed tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.